a cidade está organizada, como as cidades estão preparadas para isso. Para a gente falar disso diretamente, eu vou voltar um pouquinho atrás e pensar conceitualmente no que a gente considera como modelos de cidades, né? Para não voltar em teoria e tudo mais, vou colocar que a gente tem dois modelos de cidade. Que eles podem, na verdade, trabalhar isoladamente, mas eles também, em diversos contextos, há interseções entre eles. Um é o modelo da cidade compacta. O modelo da cidade compacta, pelos pesquisadores como Bannister, Cervero, vários pesquisadores, eles colocam cidade compacta é aquela cidade de alta densidade. É a cidade onde eu tenho um alto índice de ocupação, né? Eu tenho diversas atividades acontecendo simultaneamente, que é uma cidade que favorece o contato, a circulação das pessoas, né? Então, cidades compactas são cidades onde eu tenho uma prioridade, vamos dizer assim, do transporte coletivo e do não motorizado pelas próprias características, pela proximidade, pelas distâncias menores que você tem que caminhar ou que você tem que usar o transporte coletivo para acessar as diversas atividades dentro da cidade. São cidades onde eu tenho uma diversidade muito grande, né? Se eu for pensar nessa questão de uso do solo, eu estou pensando o quê? Eu estou pensando que são cidades que eu tenho uso residencial muito próximo do comercial. Né? Então eu tenho uma série de atividades ali acontecendo que favorecem o uso intensivo dos espaços. E eu tenho um outro modelo de cidade, que é o modelo de cidades espraiadas, que são cidades, na verdade, que cresceram em função de diversas características, diversos processos, cresceram de forma homogênea e horizontal. Né? Essas cidades são cidades que necessitam, para o funcionamento dela, um uso de transporte bem diferente. Né? Porque são longas distâncias, né? Você não tem essa diversidade de atividades tão presente como nas cidades mais densas. Então, são cidades em que o transporte individual, muitas vezes, ele traz benefícios ali associados, até determinado limite, até determinada característica da população. E talvez, muitas vezes, o transporte regional também funcione dessa forma para conseguir permitir que pessoas desloquem grandes distâncias a uma velocidade, num tempo de viagem, que seja minimamente plausível, né? Porque se a gente for pensar também, chega um determinado limite de distância, e é o que nós estamos vivendo com as nossas cidades, que nem o melhor sistema de transporte traz uma resposta positiva. Se eu for pensar uma excelente operação do sistema de transporte coletivo, por exemplo, o metrô de Londres, a operação dele é de 36, 40 km por hora. Porque você não é só a velocidade, né? Você tem o tempo que ele para na estação, embarque e desembarque de passageiros. Ou seja, qualquer atividade que esteja localizada a mais de 36 km de distância do seu destino, você vai fazer uma viagem acima de 1 hora. O que é problemático em qualquer situação. De uma população de alta renda, baixa renda. Baixa renda, o problema ainda é muito maior, porque isso gera um processo de exclusão e um processo que a gente vê pessoas se deslocando durante 3 horas, porque ela está saindo de uma cidade para chegar na cidade central e o transporte é de baixíssima qualidade. Né? Então a gente tem que pensar uma nova forma de organizar a cidade e do sistema de transporte não trabalhar somente, é recíproco, ele induzir e ser induzido pela forma da cidade. E para isso é preciso pensar uma cidade, não uma cidade com um único centro, é preciso pensar no processo de descentralização e esse processo de descentralização ser acompanhado por um processo de aumento de densidade urbana e aumento de diversidade urbana. Né? Porque aí você vai ter sistemas, né, de transportes complementares funcionando e não o que a gente vê hoje muitas vezes é uma sobreposição de sistemas, uma sobreposição e uma competição entre os diversos modos de transportes, ao invés de você ter uma complementariedade. Então, por exemplo, se você tem uma descentralização, você consegue pensar trânsito local, né, transporte local, para
dar vida a essas centralidades, por exemplo, transporte não motorizado, como bicicletas, patinetes, caminhadas. Você pode pensar uma relação entre as diversas centralidades e na sua periferia, por exemplo, por transporte coletivo, mas é um transporte coletivo que não gera dependência, porque a dependência está no centro principal, mas que ela gere integração. Então eu estou pensando num primeiro momento, que é um momento local que a gente chama, de enraizamento, né, dessas centralidades. A partir dessas centralidades com o seu entorno, eu pensar num processo de integração, né, um transporte que me permite fazer essa integração com aquela centralidade, mas também a gente sabe que há uma setorização das atividades. Então eu preciso ter o quê? Que esses centros se comuniquem com os demais centros. Então eu tenho que ter articulação entre centros. Para em seguida, e assim, não retirando a importância do centro principal, mas o quê? Reduzir a dependência. Porque a dependência, ela exige investimentos pesados para se manter e ela é um processo sem fim. Eu prefiro buscar, a gente tem que buscar o quê? Ao invés de sair buscando loucamente a velocidade, a gente tem que buscar o quê? A qualidade da circulação. Buscar o quê? Menores distâncias, cidades mais compactas e cidades com mais locais de permanência. Se eu ocupo de forma espraiada o território, cada vez mais eu vou ter mais consumo de terra. E aí eu vou ter menos espaços para eu ter espaços de lazer, espaços para encontro, espaços de convívio e permitir que a cidade se comporte, né, como um organismo e não somente como que a gente está vendo um vírus hoje, que eu tenho uma bola e tudo vai para ela. Eu tenho que pensar ela como um organismo, pensar ela como um todo, né? Para estruturar essa cidade, para isso eu preciso que há uma conversa muito direta entre transporte e uso do solo. Né? Se eu pensar, não dá para a gente pensar numa cidade que essas coisas não se equilibrem. Porque eu tenho, para conseguir ter infraestrutura de transporte, a infraestrutura de transporte é uma infraestrutura caríssima. Né? Quando eu faço um investimento em transporte, esse investimento, além de trazer qualidade ao deslocamento, ele tem que me ajudar a estruturar a cidade. Né? Então, se eu for pensar um exemplo muito bacana, se a gente for pensar no contexto de Belo Horizonte, é pensar, por exemplo, o maior investimento que a gente teve, eu acredito, nos últimos anos de mobilidade, né, de transportes, né, talvez, vou falar mobilidade, eu fico ainda receoso de falar, que foi a Avenida Antônio Carlos. Se a gente for pensar ela no seu traçado como um todo, ela melhorou o deslocamento das pessoas que estão nas pontas, melhorou. Mas se eu for pensar, ela ajudou a estruturar a cidade. Se você passar, por exemplo, pela região da Lagoinha, se você passar pela região do Hospital Belo Horizonte, você vai ver o seguinte, que eu tenho uma enorme infraestrutura de transporte, sendo que o entorno é de baixíssima densidade e que eu não permito, que não permite que eu tenha diversidade ali. O que causa muitas vezes insegurança. Isso foi mostrado, por exemplo, na depredação, por exemplo, das estações, né, da necessidade de você ter um vigia em cada local. Por quê? Porque são locais sem vida. São locais onde eu tenho uma infraestrutura de transporte de altíssima capacidade, que era para funcionar como metrô, com alta rotatividade, alta circulação de pessoas, que aquela região fosse uma região muito bem adensada. Mas o que acontece? Isso não veio acontecer, não foi estimulado que acontecesse. O que a gente vê agora, por exemplo, um fator positivo, é que na revisão desse plano diretor a gente tem as intervenções prioritárias, os corredores de investimento prioritários, a gente vê um desejo, né, e uma organização para inverter essa lógica um pouco, de associar transporte e uso do solo diretamente. Utilizar ao máximo a capacidade, né, daquela infraestrutura que já está disponível e tornar a região, reorientar o desenvolvimento daquela região. E não pensar somente como, vamos dizer, transporteiros tradicionais pensam, origem e destino. A gente, quando pensa em mobilidade, não pensa somente, né, essa questão de você levar de um lugar e entregar ao outro, mas que você estruture a cidade, que você permita que as pessoas tenham acesso a diversas atividades simultaneamente no seu deslocamento. Porque isso vai estimular não somente a vida naquele lugar, mas modos coletivos de transporte e modos muito mais sustentáveis de transporte. Porque senão eu vou estar limitando o desejo da pessoa de ir e vir para casa.
ao invés dela utilizar ao máximo o espaço público, utilizar ao máximo a capacidade que a cidade oferece.